Olá pessoal, tudo bom? Professor Paiva de volta com mais um vídeo do curso JavaScript do zero. Desta feita nós queremos continuar tratando a estrutura de dados array, no caso o formato mais simples que é o vetor, e fazendo com que você coloque a mão na massa, com que você tenha a condição de programar sem necessariamente usar, como nós usamos, métodos pré-definidos pela própria linguagem que ficam à sua disposição. Eu trabalho um pouco mais, só que você como um programador profissional tem que ter competência para desenvolver e você vai ser cobrado por isso na hora de uma entrevista, por exemplo. Então o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está querendo ler um vetor, você vai perguntar a quantidade de elementos aqui, ó, nessa variável n. Aqui você declarou um vet vazio, né? E aí nós vamos ler 5, 6 elementos e tal. Então, por exemplo, for i igual a 0, i menor que n, né? Porque se eu disser que é 5 elementos, ele vai variar de 0 a 4, incrementa o valor de i, vet de i é pronto, digita o componente. Então, por exemplo, se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5, ele vai aqui mostrar a saída, dizendo, ó, componente índice i, então vai sair assim, o componente 0 é 1, componente 2 é 2 e assim por diante, né? Esse BR aqui é para saltar uma linha, vai imprimir lá no corpo da página, tá? Então aqui seria um exemplo de ler os componentes de um vetor, a quantidade você diz, e imprimir na saída com esse formato aqui, tá? Olha lá. Professor, eu quero fazer aqui alguma coisa para retornar o maior elemento de um vetor. Tá aqui, ó, uma funçãozinha maior que recebe um vetor como parâmetro e ela faz o quê? Usa essa biblioteca math aqui, pega max, ponto, 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 isso é um padrão aí de sintaxe para fazer essa ativação, e passa o vetor vet aqui, ele retorna o maior elemento. Então se eu quisesse saber de um vetor de 100 componentes, eu passo ele lá e ele me retorna o maior elemento. Da mesma forma o menor, tá certo? Mesmo esquema, bem rapidinho você faz. Tá? Então você vai montar suas bibliotecas com seu código para atender às suas necessidades, né? Então se você trabalha com estatística, você trabalha com matemática, você trabalha com economia, então você vai montando aí e tal. Olha outro caso interessante aqui. Eu não quero usar o maior, usando o max aqui da biblioteca math. Eu quero fazer meu próprio código. Olha lá, então maior vet, a gente usa uma variável auxiliar maior que recebe um valor negativo aí, o menor valor que puder, né? E aí eu faço uma variação para ver cada componente do vetor. O que é que eu faço? Vet de i é maior que max. Então, por exemplo, vamos supor que eu digite 1, 2, 3, 4, 5, que foi aquela entrada que eu fiz ainda agora. Então, aí ele vai comparar o primeiro elemento, que é o componente 0, que seria 1. 1 é maior do que menos 9.999? Então maior é igual a vet de i. Então ele guarda o componente 1. Aí, veja bem, o próximo elemento seria 2. Vet de 2, que é o componente 1. Então vet de 1, que é 2, é maior do que 1, 2 é maior do que 1. Então ele troca, maior é vet. Ou seja, ele vai guardar nesse maior o maior elemento que ele encontrar dentro da estrutura que foi digitada por você. Então, por exemplo, quando ele chegar no quinto elemento, 5 é maior que 4, ele guarda maior. Acabou a variação aqui, ó, acabou o vetor, ele retorna o maior elemento. Então isso é uma forma, por exemplo, de mostrar que você pode implementar, né? Aí você vai buscar eficiência e atender às suas necessidades. Outro exemplo interessante, veja, nós mostramos ali o método sort que classifica um vetor. Mas veja, a gente não sabe qual é o método que é implementado e qual é a eficiência dele. Então existem vários métodos de classificação. Então aqui nós estamos mostrando o método da bolha. O que é o método da bolha? É um método que pega cada elemento do vetor, começa aqui do componente 0, ó, fazendo duas variações, variação de i e de j, e compara vet de i com vet de j. Então esse elemento é comparado com todos os outros elementos na sequência aqui. O que é que esse método faz? Ele pega o maior elemento a cada passagem e leva para a extremidade direita. Por isso que ele se chama método da bolha. Por quê? Porque os autores usaram a analogia de que quando você mistura água com óleo, as bolhas de óleo elas sobem e vão para a superfície. Então aqui a ideia é que o maior elemento vá para a extremidade direita aqui do componente. Tá certo? Então veja bem, como funciona? Eu faço uma variação de duas variáveis, o i igual a 0, ele fica fixo. Dentro da variação de i igual a 0, o j vai variar de 1 até 4 aqui, ó. Para que isso aqui? Para comparar esse elemento com os demais. Então ele vai comparar 5 com 4, e aí se for maior, ele troca. Então essas três aqui é para preservar vet de i recebe vet de j, e vet de j recebe AUX. Ou seja, faz essa troca aqui, ó. 5 é maior que 4, então ele já troca 4, 5, ó. Certo? Agora ele vai fazer o quê? Vai comparar 5 com 3. 5 é maior que 3, então troca.
Depois 5 é maior que 2 é troca. Depois 5 é maior que 1 é 5. Então veja que na primeira passagem para i igual a 0, eu peguei o maior elemento que foi 5 e levei para a extremidade direita. Depois o i vai valer 1, então ele vai pegar esse elemento aqui, ó, o 4. Aí vai comparar 4 com 3 é maior, ele troca. Depois 4 com 2 é maior, troca. Depois ele, quando chegar na ponta, ele vai encontrar o 5, então não tem o que fazer, ele para. Então vai ficar 4, 5. Então o que é que ele vai fazer agora? Ele volta para pegar o outro elemento aqui, que é o elemento 2. E assim ele vai fazendo de forma que o maior elemento dentro das extremidades vão trocando. Então ele vai ficar com 5 na ponta, depois 4, depois 3, depois 2 e 1. Então, naturalmente, esse vetor aqui vai gerar uma saída, vai ser retornado aqui como um vetor classificado usando o método da bolha. Existem vários métodos, como eu já falei. Por exemplo, o método da bolha, ele tem desempenho semelhante ao método da inserção, o método da seleção. São métodos bons para vetores pequenos. Vetores grandes você vai ter perda de desempenho. Então você vai precisar usar, por exemplo, um quick sort, você vai precisar usar um merge sort, você vai precisar outro algoritmo mais eficiente. Então é interessante que você conheça, porque na sua vida profissional você vai ser cobrado por conhecer esses algoritmos, tá bom? Então, no mais, eu queria dar um grande abraço em você, agradecer pela atenção, queria que você se inscrevesse aí no canal, curtisse o vídeo, tá bom? E até a próxima, grande abraço!